E aí, galera, estamos aqui de novo, Barbearia 8 de Setembro. Eu tava 4 ou 5 dias sem estar aqui e eu tava com saudade. Eu amo estar aqui, mesmo que meus amiguinhos não gostem de mim. O Kevin, o Fabiano e o Rafa, eles estão lá atrás, os safadinhos. Step by step, corte de hoje, Psychobilly Quiff. Eu particularmente adoro fazer esse corte, eu acho que é um corte bastante divertido. E é um corte que, resumidamente, de forma prática de se falar, é um psycho com um quiff. Ou seja, um psycho conectado, né? Acaba se tornando um corte clássico. Se torna um corte clássico ou não, Fabiano? Vamos dizer que é clássico, tá? Porque um corte, um psycho ou um moicano não é um corte clássico, é um corte style, digamos assim, né, dos punks. Mas daí conectando ele dos lados com um quiff se torna um corte clássico. Eu vou falar isso aí porque eu falo o que eu quero mesmo e o vídeo é meu e tá tudo certo, né, Rafa? Tudo certo, Zé Gotinha. Tá? Eu dei uma molhada aqui, dei uma lavada nele. A gente lava os cabelos aqui quando a gente precisa com hair tonic. A gente não tem lavatório na barbearia. Para nós, a barbearia é um ambiente mais prático, rápido. É isso que, na nossa opinião, os homens querem. Pelo menos os nossos clientes, é isso que a gente oferece. Uma barbearia com uma boa qualidade de corte, porém rápida, mas não tão rápida ao ponto de prejudicar o corte. Então, na hora de lavar, em vez de se direcionar até um lavatório, a gente molha o cabelo com borrifador, espalha hair tonic, que aqui dentro também tem um pouco de hair tonic, esfrega bem a raiz e seca. Não são feitos em todos os cortes de cabelo, mas no caso do Geiso, que estava com bastante produto e eu achei que iria me atrapalhar, eu fiz esse processo. Então agora sim, com o cabelo limpo, a gente vai para a próxima etapa. O que eu vou fazer aqui agora vai ser um rascunho. Eu vou molhar o cabelo dele. Começamos cedo, Edu. Já começamos no arrotinho. Pô, eu gosto de tomar uma cervejinha quando eu vou gravar, pra dar aquela tranquilizada básica, então às vezes sai um arrotinho. Só que vocês não sentem cheiro e tal, nada, nem barulho deu direito, então tá tudo certo. Pra quem não conhece o seu Jason, ele já é o nosso cliente há um bom tempo. Ele usava um cabelo raspado e achava que o cabelo dele era ruim, não servia pra muita coisa, além de raspar o cabelo. Mas se vocês olharem aqui, ó, acompanhem aqui, ó, vem cá, Edu. Aqui, ó. Olha aqui onde é que tá o Jace Flat Top Boogie. Então eu já fiz bastante corte de cabelo no Jason, um deles é aquele lá. E eu uso o Jason para esses cortes mais, não tão comuns, mais louco eu ia dizer, porque ele não se importa de usar um corte mais louco. Então, lavei, molhei e vamos para a próxima etapa, que é fazer a baseline, que eu vou explicar bonitinho para vocês o que é. Eu só vou amarrar os cabelinhos antes, porque o Edu falou que fica fazendo barulho. Então vamos fazer aquele swing bonito de calypso, ó. É um processo muito louco. Ó, eu não tenho problema, vamos pro lado aqui. Ó, vou ensinar vocês, ó, faz assim, daí prende tudo assim, ó. Tem que puxar tudo aqui de trás, ó, pra ficar bonito. Daí enrola tudo aqui em cima, ó. E eu gosto de fazer assim, ó, faz assim, não puxa tudo, ó, e depois faz a volta. Olha só, é o novo homem, né? É difícil aprender isso aqui, gurizada. Hoje eu já tô meio que... Ficou feio pra caralho, meu. Deixa assim, vamos pendurico. Vamos prender de novo aqui. Nós vamos fazer, tem que fazer mais um corte no... Foda-se o Psychobilly Quiff, vocês vão pagar esse negócio e não vão aprender bosta nenhuma. Nossa, vocês vão aprender assim, pelo amor de Deus. Ai, enrosco. Já perdeu meu nome, cabelo dela. Desse jeito eu vou fazer um teledica de arrumar o cabelo. Aqui, daí faz assim, daí enrola aqui, daí puxa quase tudo, pega e prende tudo meio junto assim, ó. Que daí, ó, fica a coisa mais linda do mundo. Samantha gosta, minha esposa. Então, agora vamos dar. Isso aqui vai lá pro outro lado. Então vamos lá. Numa visão geral que a gente sempre fala, todos os cortes são iguais. Todos os cortes
partem de um flat top. Então um corte do Elvis, um long trim pomp, nada mais é do que um flat top grandão. E no caso do Psychobilly Quiff, a mentalidade continua a mesma, de um flat top. Só que em vez de ele ser reto assim em cima, para ser um flat top, a gente vai fazer uma franja bem grandona, que daí vai ser o Psychobilly Quiff, tá? Pra gente começar tudo de forma correta, direitinho, eu virei a minha cerveja aqui, quase deu caca, mas vamos lá. A gente precisa encontrar a baseline, que nada mais é do que a transição entre o curto e o longo. É uma linha que respeita a curvatura natural da cabeça, para que a gente não se perca no corte e tenha controle sobre o que a gente está fazendo, tá? Uma forma simples de encontrar ela é o seguinte, vem por aqui assim, Edu. Cada cabeça tem o seu formato e a gente precisa considerar isso. E toda cabeça, obviamente, vai ter um ângulo de 90 graus, que é o que a gente pode enxergar aqui, e posteriormente um ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus aqui nada mais é do que a nossa baseline. Esse mesmo ângulo de 45 é formado aqui atrás. Tá vendo aqui onde é que eu passei o pente, ó? A gente formar aqui o ângulo de 90 e formar o ângulo de 45, vai dar exatamente ali em cima. Então, se a gente molhar esse cabelo, encontrar essa linha, vai sair aqui da franja, vai vir para cá e vai formar esse ângulo de 45 aqui. Naturalmente é uma linha que a gente vai acabar respeitando o redemoinho e o occipital de qualquer cliente. No caso de um Psychobilly Quiff, estão vendo que eu nem consigo fazer uma linha aqui direito? Por quê? Porque isso aqui não é muito respeitado no caso de um flat top, um Psycho, um Psychobilly Quiff. Por isso. Então a parte que eu mais me importo aqui é essa lateral aqui, onde eu vou fazer essa baseline, vou definir o comprimento dela, vou conectar para a parte de baixo, vou conectar para baixo de cima, para a parte de cima, vou secar e daí vou dar sequência. O que a gente vai fazer aqui? Nada mais é do que um rascunho. A gente vai eliminar cabelo para daí facilitar a secagem e dar uma forma mais precisa para a gente conseguir trabalhar com ele seco, que eu acho que principalmente um flat top, um Psycho, um Psychobilly Quiff, o resultado final mesmo, o acabamento dele, não tem melhor forma da gente fazer isso do que com o cabelo seco, tá? Então, agora o próximo passo, a gente vai definir o comprimento de baseline. Então tá, definimos a linha da baseline, essa linha que está aqui é a mesma linha que está do outro lado, então a gente sabe, devido ao ângulo, exatamente o posicionamento dela, o que nos dá controle do que a gente está fazendo. A gente não precisa ficar adivinhando se está mais baixo, se está mais baixo, mais alto, ficar olhando, não. A gente sabe exatamente onde está essa linha, então agora a gente vai definir o tamanho dela, o tamanho dessa transição, de acordo com o que a gente vai fazer na lateral. Como vai ser uma lateral bem curta, essa linha não vai ser muito comprida. Formas que eu gosto de utilizar para definir o tamanho dessa baseline. Posicionando o pente aqui na lateral, no início da transição, vou virar aqui para o Edu conseguir gravar, o mínimo de tamanho que eu preciso ter aqui é de um dedo para que aqui seja 1,5. Então eu vou definir o tamanho dessa baseline em um dedo, um dedinho e pouco, porque um cabelo molhado ele está entre 20% e 25% maior do que um cabelo seco. Então eu sei que quando eu secar, ele vai encolher e eu preciso de um pouco de margem de erro para depois eu conseguir trabalhar com ele seco. Então o que a gente faz? Angula. Todo esse cabelo aqui a 90 graus, pode até mostrar por aqui de novo, Edu. Notem que a baseline está a 90 graus. É a mesma coisa que a gente utilizasse os dedos para puxar essa mecha. 90 graus e
corta, tá? E isso vai continuar por toda essa linha. 90 graus e corta. 90 graus, corta. 90 graus e corta. O que a gente fez aqui foi acompanhar a curvatura natural da cabeça do geiso. Posteriormente, já que a gente vai ter uma lateral bem curta, saindo de uma meio até algum lugar, que eu não sei exatamente o tamanho que é, a gente nunca vai saber, nunca um cliente vai chegar e vai dizer, eu quero um fade de uma 1 para uma 3. Não tem como isso dar certo em todo mundo, porque cada cliente tem uma curvatura dele, própria. Nenhuma cabeça é igual à outra. Então, da onde sai a gente sabe, que é de uma 1, mas até onde a gente vai a gente não sabe. Então aqui na barbearia a gente fala, tu quer que saia de qual tamanho? De uma 1, de uma meia, de uma 0, da navalha? Beleza, é essa informação que a gente precisa saber. O resto da informação é a própria cabeça que vai nos dar, a própria formação de crânio que vai nos dar. A gente não tem como dizer se vai ser numa 3 ou numa 2, então a gente prefere trabalhar em freehand mesmo. Se fosse um cabelo mais longo, a gente pegaria a segunda mecha e conectaria na primeira. Mas como é um cabelo curto nas laterais, o que eu vou fazer é posicionar a parte superior dos dentes na baseline, encostar todo o pente na cabeça e cortar, com a intenção de eliminar comprimento mesmo. E assim a gente segue por toda a baseline, sempre cuidando para posicionar da mesma forma como a gente posicionou aqui no começo. Dente no começo da baseline, dente no começo da baseline. Opa! Ihu! Eis que a Super Taper deu uma riadinha, né? Tá? Notem como agora fica fácil. A gente tem tamanho de baseline, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer abaixo disso e a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer acima disso. Rapidamente, não é algo definitivo, mas é algo só para eu limpar isso aqui e depois definir como que vai ficar realmente essa lateral. Por quê? Essa parte de trás aqui vai ser mais feeling do que padrão. Não existe exatamente um padrão para essa parte da coroa aqui. Vai ser um feeling meu que eu vou ir passando para vocês. Então eu vou eliminar esse comprimento aqui, essa lateral, esse comprimento lateral, vou conectar a parte superior, vou secar e daí sim eu vou definir o que eu vou fazer aqui. Por isso que eu não vou ficar perdendo muito tempo agora nessa remoção de comprimento, porque depois pode ser alterado isso. Então eu simplesmente limpo para depois ficar mais claro na hora que tiver seco, tá? Então, tudo que a gente sabe aqui na barbearia que depois pode ser que haja alguma alteração, a gente acaba nem perdendo tempo. E normalmente, com cabelo molhado, a gente realmente faz um rascunho. A gente prefere, na grande maioria das vezes, trabalhar com cabelo seco, porque com o cabelo seco a gente sabe realmente o que está acontecendo. E o cabelo molhado não. O cabelo molhado pode ficar alguma marca, alguma imperfeição, que depois eu vou ter que fazer um retrabalho. Tá? Notem como já ficou bem mais claro tudo isso. E depois seco a gente aperfeiçoa a fade, define realmente o tamanho que vai estar aqui nessa lateral. Certinho? Facinho até agora ou não? Vamos ver, né?
Próxima etapa a se fazer, conectar o topo. E como isso aqui é um formato de pompe, os dois lados são iguais. O mesmo tamanho que eu tenho na franja desse lado é o mesmo tamanho que eu tenho desse lado. Primeira divisão a se fazer, a gente vai acompanhar essa angulação de... Como é que é o nome mesmo, Fabiano? Aqueles nomes bonitos lá? Eu não me lembro o nome, tá? Vamos usar os nossos nomes aqui. Esse aqui é têmpora. Eles usam tempo, mas tem um outro nome mais bonito. Mas enfim, essa angulação aqui com uma linha reta aqui para trás. Dessa forma, o que a gente faz? Separa todo o quiff para depois. Todo o quiff está aqui. Toda a parte legal do Psychabilly Quiff está aqui guardadinho. O que a gente tem é esse pedaço aqui para fazer a conexão de lateral com o topo, tá? Toda a parte de orelha para trás vai ser totalmente conectada ao crânio. Por quê? A parte onde a orelha está conectada nada mais é do que a parte mais alta do nosso crânio. A partir daqui começa a ficar negativo, ó, e a gente precisa começar a ter comprimento de franja. Então, notem que é uma linha reta na parte de trás da orelha. Então, toda essa parte aqui a gente vai conectar na baseline, que está aqui embaixo. Estão vendo ali? Conseguiu focar, Edu? Aqui tem uma parte curtinha, ó. E se a gente soltar a parte de cima, a gente conecta na baseline. Então, angulem, puxem essa mecha de cima na mesma angulação de 90 graus que a gente estava com a baseline. Dessa forma aqui, o que a gente tem? Uma graduação da baseline para a parte superior. É o resultado final isso aqui? Não. Eu tenho cabelo sobrando aqui para depois eu trabalhar seco. Da mesma forma, essa parte da frente aqui, vocês vão notar que ali embaixo está a baseline curtinha. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Ali embaixo, está aqui o curtinho, ó. Só que como a gente vai ter uma baita de um topete aqui, eu vou deixar isso aqui um pouquinho maior da orelha para frente. A baseline tá lá, eu vou angular um pouquinho e vou deixar um pouquinho maior, porque como eu tenho um topete bem grande, eu não sei exatamente como isso vai ficar. Eu vou deixar essa sobrinha aqui, que caso depois não seja útil, eu retiro ela, tá? Próxima etapa, puxar toda essa franja para cá, todo o restante da parte superior, conectar da mesma forma tudo que está até a orelha. E agora a gente vai definir de forma prévia, né? Dar uma prévia do tamanho que vai ser esse nosso psycho aqui. Toda a parte que a gente conectou aqui, ó, até a orelha tá aqui, ó, bem claro. Não é esse aqui, ó, tá aqui atrás. E agora nós vamos angular e vamos conectar até ele, começando assim a definir o nosso psycho. Normalmente eu faria todo esse processo com o cabelo seco, mas como provavelmente o cliente que vem até vocês esteja com o cabelo maior do que do Geiso, é importante molhado já retirar parte desse comprimento para que depois se torne mais fácil. Então prestem atenção no tamanho que ficou essa franja aqui, na altura do olho, e é isso aqui que a gente precisa
lá do outro lado. E todo esse mesmo processo a gente vai repetir desse lado. Baseline, com ângulo, tamanho de baseline, conexão de topo. Simples assim, sem mistério. Então, seguindo o que eu disse ali do outro lado, desse lado aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Já que quando a gente fala em cortes clássicos, a gente está de certa forma seguindo uma regra, que é a regra da simetria, né? Nos cortes clássicos a simetria é muito importante, já que a gente zela pela durabilidade do corte. E por ele ser simétrico, a gente consegue atingir uma durabilidade maior. A gente também acredita que a maior propaganda que a gente tem não é o nosso Instagram, não é o nosso Facebook, não é o nosso cartão de visita, aquele papelzinho, né, que a gente manda fazer um layout bacana, imprimir. O maior cartão de visita que a gente tem é o nosso cliente. A gente fazendo um bom corte de cabelo. O Kevin é muito filha da puta. Foi impossível Que ficar eu sério, falo ele isso já daí tá- pra ele e ele fica me tirando pra boba, aquele alemãozinho ali. Mas é impossível. verdade, eles mesmos sabem disso. Que nosso maior cartão de visita é o nosso cliente. É o cara que vai trazer outros clientes que se identificam com o nosso trabalho. Quando eu cortava, vamos dizer, lá no começo, todos os tipos de corte, né? E acabei tendo que parar e começar a dizer não para os clientes, porque o que eu não queria era aquilo, eu não queria fazer desenho, não queria fazer pigmentação, eu não queria fazer cortes assimétricos, blá 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 blá. Eu tive que começar a dizer não. Não que a gente não diga nãos hoje em dia, né? Mas a gente diz muito menos do que lá no começo eu e o Fabiano tinha que dizer para os clientes, né? Não, desculpa, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o nosso cliente está com um bom corte de cabelo, consegue arrumar esse corte de cabelo, esse penteado, por 30, 60 dias e posteriormente outros clientes vão ver, vão perguntar onde é que foi cortado, ele vai indicar a gente. Tomara que ele indique a gente, né? Tomara que a gente tenha feito um bom trabalho. Mas vindo até aqui, o que a gente precisa fazer é realmente apenas o nosso trabalho, nada além disso. Então, pense nisso. O melhor cartão de visita que vocês têm é o cliente de vocês, mas não só na postagem do Instagram, do Facebook. É zelar por um corte de cabelo duradouro e que ele consiga arrumar. Não adianta só vocês conseguir arrumar, porque para nós é muito fácil, a gente estuda para isso, mas tu sempre tem que pensar no que o teu cliente vai conseguir fazer em casa, tá? O que eu vou fazer é só seguir aqui o que eu fiz do outro lado. Fiz a baseline, vou conectar para baixo. Tirar excesso de cabelo, para que tudo fique mais claro na hora que a gente secar, porque daí sim começa a parte divertida do Psychabilly Quiff. Quando seca e tu começa a dar alma para ele, identidade para ele, assinatura para ele. Todos nós aqui na barbearia cortamos a mesma coisa da mesma forma, mas o que muda é a assinatura. O que é a assinatura? A assinatura é a habilidade que vai criando com o tempo, o teu exercício visual, o teu gosto pessoal. Então acaba que a gente olhando aqui os nossos cortes, meio que a gente sabe de quem que é.
Talvez quem olhe no Instagram não consiga visualizar isso tão facilmente, mas a gente aqui consegue. Então, eliminei cabelo para baixo, fazer conexão para cima. Rapidinho. Sempre procurem deixar o cabelo ou todo molhado ou todo seco de forma uniforme. De novo, voltando lá o que eu falei no começo, de que um cabelo seco, o tamanho dele é diferente de um cabelo molhado. Então, se vocês cortarem um cabelo com diferenças de comprimento, isso vai, de certa forma, alterar o trabalho de vocês. De novo, nessa parte aqui para frente da orelha, vou deixar um comprimento a mais, chegando até a baseline na parte de trás da orelha. Vai lá em cima, na mecha, na divisão de vocês, puxem esse cabelo, posicionem ele para vocês, 90 graus aqui com o dedo de vocês, ó, e corta. E assim por diante. A visão de vocês, caso vocês façam isso aqui com o cabelo seco, é a mesma coisa, tá? Claro, esse cabelo vai estar todo seco, de forma penteadona aqui para cima, mas vocês têm que conseguir visualizar a baseline aqui, visualizar a conexão até a orelha e tudo mais. Não é nada tão difícil, nada com exercício. Ó, vamos lá, lembra que era até o olho aqui, ó. Vamos deixar aqui, vamos até o olho. Dessa vez vamos começar por baixo, já que a gente sabe pelo lado de lá, que é a partir dali que a gente precisa começar e faz toda a conexão com o resto. Toda a conexão de topo, todo o comprimento de topo, acabamento, todo o restante eu vou fazer seco. O que eu fiz aqui foi eliminar comprimento realmente para facilitar a secagem e visualização depois com ele seco. Então vamos para a parte da secagem. Eu vou aplicar um grooming, nesse caso aqui, Luzel. É um grooming mais oleoso que vai me dar uma certa maleabilidade. Eu vou secar ele por 2 vezes. Eu vou aplicar o grooming, que ele é mais oleoso, mais maleável. Eu vou fazer de novo um rascunho. Depois, posteriormente, eu vou aplicar provavelmente gel nessa parte aqui da franja. Vou secar de novo para dar mais uma fixação e daí sim fazer todo o acabamento final. É um corte mais chatinho, na minha opinião, de se fazer, mas, por outro lado, é um corte bem divertido, bem bacana, porque sai bastante do comum do que a gente faz diariamente aqui, né? A gente vende muito Executive Contour, muito Pomp, muito Creel, muito corte fácil de se arrumar e acaba, às vezes, com esses cortes aqui, saindo da zona de conforto. Eu gosto desse pessoal aqui, que eles ficam me escutando e eles sabem que eu sou meio esquecido de uns faixa preta que eu tomava. E daí... Hã? A plateia dos altas horas. Tem só que dar as perguntas, então. A plateia foi boa, cara. E secar. Vamos fazer o possível para esse cabelo aqui ficar o mais a 90 graus possível, já que, como eu disse, é como se fosse um flat top, porém mais esticadinho, tá? Então, principalmente, o que a gente precisa nessa hora de um Psychabilly Quick é vento, muito vento e calor no médio. Vou usar nesse instante uma vent brush, uma escova ventilada.
E vou começar a direcionar esse cabelo já para ser um cycle. Girando assim a gente consegue ter mais elevação de cabelo, mais formato de cycle. Nota que tem um redemoinho bem forte aqui no gesso. Então se a gente fizer escovar para trás, escovar para um lado, depois escovar para o outro lado, isso vai fazer com que esse cabelo se projete para cima. Então mais é direção de vento mesmo. Óbvio que a escova é importante, mas se vocês não direcionarem esse vento no sentido que vocês querem, não vai funcionar. O secador é uma ferramenta de trabalho muito importante para a gente e que a gente nota que poucos barbeiros dão ênfase para estudar isso, para estudar o secador, notar as diferentes possibilidades que a gente tem com ele. Eles se concentram apenas em fade, acabamento de lateral, e quando chega na parte de cima, na hora do secador, desmancha o barbeiro. Então exercitem isso, porque o secador é que vai nos dar a forma que a gente precisa para trabalhar com esse cabelo seco. É ele que vai dar um direcionamento de cabelo, é ele que vai nos dizer se o cabelo está dividido no lugar certo, bonitinho, se está respeitando o caimento natural. Tudo isso, quem nos diz, quem faz a conferência é o secador. Uma formagem cycle lindão do seu jeito. E atrás vou dar mais uma girada aqui, fazer com que esse cabelo levante. Estão vendo, ó? Que o vento que vai nos dizendo aonde vai ir. A escova é um complemento. Óbvio que tem a sua importância, claro, mas se a gente só usar direcionamento de vento, ó, é tão importante quanto. Se a escova só estiver aqui penteando, esse vento estiver para o outro lado, de nada adianta. Tenham uma sequência também, ó. Comecei por trás, fiz aquele lado e aqui a mesma coisa. Vou fazer esse lado vindo de trás para frente. Assim a gente cria uma base e todo o restante do cabelo vai vindo por cima dessa base. E quando assim ficando assim mais sólida a nossa construção. É uma palavra de coaching muito bonita, né? Muitos coaches estão usando esse tipo de palavra.
após agora toda essa... Nota que esse lado aqui do Geis é um pouquinho diferente desse lado aqui. Continua aí. Esse lado aqui fica realmente um pouco mais bonito. Isso é normal. Por quê? Porque a divisão natural do Geis é desse lado. Então esse lado aqui vai ficar mais bem apresentado. Mas agora, na hora que a gente trabalhar com o cabelo seco, cabe a nós tirar essa diferença. Mas isso é normal, tá? Então agora a gente vai dar realmente um corte e botar a alma nesse corte com o cabelo sequinho. Pronto. Cabelo seco. Já com um rascunho bem pré-definido. E agora o que a gente tem que fazer é colocar uma baita característica nesse corte, que é isso aqui. Bem baixinho e esse baita topetão aqui do Geis. Eu vou começar por aqui. Eu vou começar melhorando um pouquinho mais essa baseline, tornando ela mais sharp. Tá certo, Du? Sharp. Tá? Para depois eu fazer realmente o tamanho que vai ser essa lateral. Como eu disse lá no começo, provavelmente ela vai sair de uma meio. Eu gosto, inclusive, de um, mesmo sendo um psycho, de um contorninho na volta. E eu acho que isso também não é algo tão relevante pra gente falar aqui, porque como vocês veem, a parte legal do corte tá aqui e não aqui. Então, se isso aqui for numa 1, for numa meio, for numa 0, isso aí não quer dizer nada. Feito isso, vou de novo naquela divisão que a gente fez, lembra? Dividindo o quiff. Divido aqui bonitinho. É um bonitinho perfeito, não tão perfeito. Não há necessidade de ser uma divisão tão linda. Essa parte aqui eu ainda vou deixar ali, vou conservar ela. E essa parte aqui para trás da orelha, vou começar a deixar ela mais bem acabada. Muitos dos cortes, ou praticamente todos, né, envolve uma certa regra, mas eu acho que a parte do feeling, do treinamento, tu não ficar tão acomodado em uma única maneira de fazer, é o que dá depois faz com que o trabalho se torne legal, né? Os diferentes tipos de cabelo, os diferentes tipos de técnica, onde cada técnica a gente vai conseguir atingir um objetivo. Eu acho que isso é o que torna o nosso trabalho não tão maçante, né? O nosso trabalho de barbeiro. Caso vocês tenham alguma insegurança, que às vezes tem algum barbeiro que nos fala: mas se eu mudar a minha maneira de cortar, o meu cliente vai me perguntar por que eu estou fazendo. Se eu colocar, normalmente eu uso o meu cliente de frente para o espelho, se eu colocar ele de costa, ele vai achar estranho e blá blá blá. Pega um brother teu, um amigão teu, começa a fazer, explica para ele do porquê tu tá fazendo, assim tu vai começar a ganhar confiança e vai acabar vendo que vale a pena a mudança, porque a partir do momento que tu buscar outras formas de ser feito, tu vai atingir outros resultados. E isso é o que faz com que a gente ande pra frente. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Chegou a comida, papazinho dos gordinhos.
A pizza lá, ó. Deus o livre, esses bichos vão comer mais que o João e a Maria. O João e a Mariazinha, meus cachorrinhos. Tá, é a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vou fazer aqui. E agora a gente vai para a parte legal, que é começar a formar esse saicão bonito aqui, que é a parte, na minha opinião, mais bacana da história. Tô começando pela parte legal, na minha opinião, a parte mais legal, que é a parte aqui do Psy, cabelo quiff mesmo, realmente. Não tenham medo do seguinte, ou tenham em mente como é que isso aqui parte daqui de trás para frente. Aqui atrás a gente tem cabelo, aqui na frente a gente tem cabelo sobrando. Então, vamos deixar ele ali e vamos começar aqui pela parte de trás. É assim pelo menos que eu penso no Psy Cabelo Quiff. Eu quero isso aqui na parte de trás bem coladinho mesmo. Então o que eu vou começar? Da mesma forma como aqui na lateral a gente tem uma curvatura de cabeça, aqui na parte de cima a gente também tem. E se a gente posicionar o nosso pente aqui no meio, naturalmente sobram as partes laterais, que são as nossas conexões do quiff, né? Então o que eu vou fazer? Posicionar o pente aqui atrás, estou encostado na cabeça, ó. Cortei. 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 E a partir dele agora é que a gente vai começar a ir para frente. A gente vai primeiramente eliminar comprimento. Como eu disse para vocês, partes, ó, a gente vai precisar de mais acabamento com o secador. Então aqui em cima eu vou eliminar comprimento, depois eu vou secar de novo. Filma daqui agora, Eduzinho, dali para cá. E agora o pente, a gente começa a angular esse ângulo aqui, ó, para onde a gente quer. Sempre procurando conservar o cabelo nas laterais, que a gente precisa dessa conexão. Do outro lado. Eu botei um grooming mais oleoso aqui. Nota do pente mesmo, assim, fica um pouquinho mais preso. Então a gente tem que ir na manha, segurar o pente dos dois lados, ó. Posicionar ele onde a gente quer, cortar. Esse negócio de gravar e cortar, vocês não sabem a dificuldade que é pra mim. É difícil, pô, tem que pensar, tem que explicar, tem que tentar adivinhar o que vocês estão pensando. O que vocês estão pensando? Hã? Estão pensando? Estão ou não estão? E segue o barco. Eliminando o comprimento. Vocês vão ver que depois, quando a gente molhar e secar isso aqui de novo, vai ficar melhor ainda. Todo esse cabelo aqui, ó, nós vamos conservar, que depois vai ser o nosso topetão, nosso psycho.
Uma das dicas que eu dou para vocês é o seguinte: sejam prudentes, façam de forma, como eu disse, conservar cabelo e vocês ir sentindo o que é possível fazer. Eu já cortei o cabelo do Jason muitas vezes e inclusive hoje eu ainda estou sendo prudente porque é uma situação diferente, onde eu estou apresentando um corte para vocês. Não tenho tanta margem assim para errar, né? Então, conservem cabelo do cliente de vocês, para que depois vocês não tenham surpresas e acabe faltando para alguma coisa que vocês realmente gostariam que tivesse um cabelinho aqui, um cabelinho ali. Então, sejam prudentes. Isso aqui em cima que eu fiz foi um rascunhozão. Eu vou molhar isso aqui de novo, vou secar de novo para daí dar o acabamento final seco, aplicar a pomada e trabalhar com a dentada. É trabalhoso mesmo. Esse é o meu processo, é assim que eu trabalho. Mas primeiro, antes disso, vou pegar uma 1 e vou fazer um acabamento de lateral. Vou tirar mais um pouco de cabelo aqui. Por quê? Quanto mais baixo a gente fizer a lateral, mais ênfase a gente vai dar para a parte superior. Mais destaque vai ter essa parte superior. Então aqui eu vou começar fazendo uma 1, depois eu vou fazer um tape, um fade lateral. Forma bem a usar o feeling e a identidade pessoal. Passei a 1 em toda a lateral e fiz um leve fade aqui na parte de trás. Eu não sou de me importar muito com essa parte lateral, sou mais de me importar com a parte de cima. Então agora eu vou fazer alguns pequenos ajustes de novo, que a gente passou a 1. Essa 1 dá umas marcadinhas e com angulação de pente, ó, eu gosto de ir retirando partes que não estão de acordo com o que na minha visão eu quero. Isso daqui, eu acho que a partir desse momento começa a se tornar feeling. Feeling é algo difícil de se ensinar, é algo que, no decorrer do tempo, vocês vão criando a identidade pessoal de vocês. Então, obviamente, olha, eu vou ir falando o que eu vou fazendo, mas isso envolve um certo exercício com o decorrer do tempo, para que vocês consigam chegar na assinatura cabível para barbearia, né? Onde vocês cortam, o tipo de cliente que vocês atendem. Mesma coisa aqui do outro lado. Isso aqui eu estou fazendo para que agora, quando eu secar,
eu realmente consegui secar novamente, né? Realmente consegui trabalhar apenas em detalhes, não tanto em excesso de cabelo. O Edu às vezes chega perto com a câmera e dá uns cutucão na minha mão, sabe? Parece que tá me intimando. Então, toda aquela parte que antes eu deixei aqui, que eu achava que era importante, ó. Vocês conseguem ver ela bem nítida aqui, ó. Vou começar a retirar partes dela. Eu acho que ela não foi tão útil assim. Né, Jason? Não sei dar. Esse Jason. Mesma coisa desse lado aqui. Agora eu vou molhar esse cabelo, secar ele novamente e daí fazer os acabamentos finais. Agora, para mim dar um pouquinho mais de fixação no Psycho, eu vou passar gel. No caso aqui, o Fiber Gel da Russell, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem de recurso. Mais na parte da raiz aqui embaixo, para realmente dar sustentação para esse cabelo. E vou passar aqui também os restinhos em cima. Isso vai fazer com que depois, agora quando eu secar de novo, ele realmente fique no formato que eu preciso que ele esteja. E vamos secar novamente.
arrumei não, sequei, né, novamente, e agora nós vamos começar os detalhes. Nesse caso aqui, ó, se vocês notarem, aqui tem bastante cabelo sobrando. Então vamos angular de novo nosso pente aqui e começar a tirar esse excesso. E agora sim vai começar a ficar nosso resultado final. Um corte que sim, na minha opinião, dá bastante trabalho. Ele é trabalhoso por esse fato de deixar uma margem de segurança. Para que não falte. Óbvio, nesse caso aqui, né, que eu estou fazendo uma demonstração para vocês, mais ainda, né? Eu estou prometendo um resultado no fim, que se caso eu der ruim, estamos tudo fodido, né, Edu? Prometemos gravação, mas é algo que pode acontecer, tá? Se vocês estiverem no dia de vocês e acabarem matando um cabelo, isso é algo que faz parte do show. Eu acho que a gente nunca vai saber tudo, acho que a gente sempre vai estar aprendendo. A gente nunca vai conseguir totalmente prever um cabelo, né? Prever o que vai acontecer com ele realmente. Eu acho que também tem certos casos onde a gente não tá numa vibe talvez tão boa, né? Num dia tão bom. Esse é um dos motivos da gente ter uma compreensão bem forte do que a gente faz aqui, para que nesses dias ruins a gente consiga exercer a nossa profissão e atender os nossos clientes o melhor possível. Mas tem dias que nem isso é o suficiente, a gente acaba realmente não estando num dia bom, não consegue entregar o que a gente gostaria de entregar. Mas, na grande maioria das vezes, Só vocês veem, os clientes não estão exatamente, os clientes nem veem a gente. O Jay já escutou tanta gente gravando que ele já sabe o que eu vou falar. Mas isso é verdade, tá, galera? Às vezes tem certos detalhes que o cliente não vai enxergar, que ele não sabe que não está tão bom. Até porque muitas vezes a gente está lidando com feeling e um gosto pessoal. Então para ele tá com o fade mais maravilhoso do mundo, a coisa mais bacana do mundo. Para nós pode não estar, mas para ele está. Para ele tá bom, para ele tá legal. O que conta muito também é a experiência do ambiente de trabalho que vocês estão, da energia que vocês passam para eles, da positividade. No nosso caso aqui é uma coisa que a gente vende para os clientes que no fim, eu acho que a gente descobriu isso, que na verdade a nossa intenção, acho no fim das contas, não é nem entregar um corte de cabelo, e sim fazer os clientes rirem. Se alguém entrar aqui e a gente fizer piada com eles e eles não rirem, para nós é algo que incomoda muito e que daí sim a gente fica do caralho. É algo que nos preocupa. Sinal que o livro do Ari Toledo não tá funcionando, né? Postinha. É.
que tá ficando bom. Deem um passo para trás, 1, 2 passos para trás, deem uma olhada como que isso está ficando numa perspectiva um pouco mais longa. Isso normalmente é mais importante do que o que a gente está vendo próximo. Esse aqui atrás é para ser bem curto mesmo, bem coladinho com a cabeça. Fiz agora os acabamentos que eu queria fazer com máquina, ainda faltam os contorninhos. E se vocês notarem aqui, ó, eu trabalhei com a máquina até aqui, ó, na parte onde começa, no ponto mais alto da cabeça do Geiso, até aqui eu vim trabalhando com a máquina. Com o cabelo seco ainda, sem pomada e tesoura dentada, agora eu vou vir e vou dar uma leve conectada com essa franja dele aqui, ó. Eu vou seguir essa linha que eu tinha aqui de trás e vou conectar com essa parte da frente. Mesma coisa aqui do outro lado. Tesoura dentada é algo que a gente usa muito. A nossa forma de ver ela é como se fosse uma tesoura fio navalha, porém com uma margem de segurança que são os dentinhos dela. Então, usem e abusem dela, porém com cautela. Olha que bonito que vai ficar isso aqui. Baita de um topetão. Bem curtinho aqui atrás. E o resto, na parte de cima, eu vou fazer com pomada. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer um acabamento aqui nas laterais, os contornos. Depois, claro, vou dar uma parada nessa barba do Geiso. Jason, Joreizan. Como qualquer outro corte, um executive contour, um ponto, um long trim ponto, deem uma atenção para o contorno para fazer um bom acabamento, porém sem fugir da naturalidade, sem entrar muito com a máquina para dentro. Assim a gente vai conseguir fazer com que dure mais. Um aparente que logo esteja. Tirem os cabelinhos, inclusive aqui da orelhinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é os cabelos da verdade lá da outra orelha, lá do outro lado.
mas estão vindo para cá. Né, gente? Aqui, e vamos para a aplicação de pomada. E daí sim tudo vai acontecer. Uma boa opção para cortes como flat top, psychobilly quiff, cortes que tu vai precisar de um tempo para arrumar, fazer um acabamento, pomadas à base de óleo. Então, no dia de hoje nós vamos usar o Uzel Pink, uma pomada de médio brilho e alta fixação. Vou passar aproximadamente isso, até um pouquinho menos, ó. Isso aqui, tá? Caso for necessário, a gente aplica mais. Esquentamos bem na mãozinha. Tan, 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 tan. Tá? Mais em dias, a gente está aqui no sul do país. Ontem deu -8. Quem viu as temperaturas que foi, né? Foi baixo pra caralho, tava frio. Então esquentem bem a pomada. Para brasileiros que acham que pomada à base de óleo não funciona no Brasil, bom, agora a gente está no inverno funciona. Mas a gente acha aqui que funciona tanto no verão quanto no inverno. Aplica principalmente bem na raiz, sem medo, sem vergonha. Uniformemente em todo o cabelo para que todos se comportem da mesma maneira. Então esfrega bem, passa inclusive os restinhos assim do ladinho, ó, para dar um leve brilho. E vamos arrumar. Vamos começar com um pente afro, uma boa ferramenta e barata. Erguendo todos esses cabelinhos na posição que a gente cortou. O pente afro é bom que ele vai lá dentro, ó, puxa todos para fora. Essa é uma principal função do afro, fazer com que a gente consiga buscar todos esses cabelos lá de dentro, que a gente não conseguiria com o pente, porque os dentes do pente não são tão compridos. Quanto de um pente afro. A gente tem uma luta aqui contra a gravidade. Então, se vocês baixarem a cabeça do cliente de vocês, vocês vão fazer com que esse cabelo não tenha que lutar tanto para ficar em pé. Então, consegue colocar ele numa posição que tu deseja de uma forma mais fácil. Então, ergui todo ele. Agora o que eu tenho que começar a fazer são os acabamentos. E depois eu termino de estilizar ele, né? Termino de arrumar ele com pente ou pente afro. Então dou de novo uma penteada aqui agora com o pente para puxar as laterais para cima, não o meio.
E agora todas essas partes aqui, olha por aqui com a câmera, que ficam sobrando, ó, que não estão agregando, a gente vem com a tesoura dentada e tira fora. Parte de contorno, também uso tesoura dentada. Vem por aqui, ó, Edu. Vou mostrar aqui, ó. Cá, venha! Ó, todo esse contorno aqui. A gente vem. Aí. Dando alguns passos para trás. Se a gente olhar daqui, olha que bonito que fica, ó. Psychobilly Quiff. Bem curtinho aqui atrás. E um baita de um franjão. Coisa mais bonita do mundo. É um corte que eu gosto de fazer tanto quanto um flat top boogie. O top boogie também é legal, também é divertido, também envolve feeling, também envolve um certo tempo para se cortar, uma certa calma. Não dá para se apressar muito. Usem o espelho, como eu sempre digo, o espelho é uma ferramenta de trabalho, então usem para ver o quão simétrico tá o corte de vocês. Pra mim tá massa pra caralho. Então, gente, isso aqui é um Psychobilly Quiff. É isso que a gente faria no nosso dia a dia. Obviamente não é um corte que se consegue se cortar em 30, 40 minutos. Se tiver com o cabelo muito grandão, sim, leva mais tempo. Mas é um corte muito divertido de se fazer. E sim, tem muito cliente que gosta de fazer esse corte. Gurizadinha mais jovem que gosta de um franjão, a gente acaba oferecendo isso aqui porque eles se preocupam só com a franja dele. Então, tomara que vocês tenham gostado. Mais um Step by Step, by Barbearia 8 de Setembro. E aproveitem, tá? Valeu! Coraçãozinho. Agora vou fazer a barbinha dele e vão tirar as fotos bem lindas, bem bonitas, tá? Beijo!